Mas eu acho que é importante a gente lembrar que os procuradores não são obrigados, ou não é papel deles, nesse momento do processo, apresentar provas de responsabilidade. Eles precisam ter fatos comprovados e indícios de autoria desses fatos que vão ou não ser comprovados se aberto o processo judicial. Eu acho que são elementos que a gente devia considerar. Olha, Renata, nós temos aí que levar em conta uma doutrina arcaica do direito que define duas perguntas fundamentais. Quais são os fatos e qual é a lei que regulamenta esse fato? Então, no caso, veja, no caso da Grécia Antiga, que inventou esse sistema todo, procuradores eram multados se eles apresentavam acusações sem fatos. Se previa e se existia multa para esses procuradores. É que eu só acho que as pessoas podem estar confundindo fatos com a comprovação de autoria. Não, sim, mas veja, no caso houve uma acusação em cima de supostamente dois fatos, um apartamento e um sítio. E daí houve um salto mortal para a estrutura inteira de governo e a estrutura inteira da política. Então, porque, no caso, veja, nós temos uma carência enorme de lideranças políticas no país. A única liderança política nacional chama-se Luiz Inácio da Silva. É um ponto grave. Agora, o outro elemento, Renata, que você falou da atuação dos procuradores, é o seguinte, a classe política não é que ela está indene, ela não está modificando os seus procedimentos, ela está acelerando procedimentos. A quantidade de projetos de lei que estão no Congresso Nacional modificando, né, as questões da corrupção, as questões relativas, inclusive algo muito similar à PEC 37 já está circulando, não é? Então, essas formas, não é? E aí eu diria que um personagem que nós não conversamos até agora entra no centro da discussão, chama-se Sérgio Moro. Ele é um exímio conhecedor da Operação Mãos Limpas. E ele sabe perfeitamente que na Itália o que redundou foi que os parlamentares alteraram a lei com a bênção e a liderança de Berlusconi. E, então, me parece que o que aconteceu nessa denúncia, nessa espetacular denúncia, foi um erro de estratégia. Em vez de amedrontar a classe política, na pessoa de Luiz Inácio da Silva, eles suscitaram e vão apressar a perda do seu instrumento básico de atuação, que é a lei. Então, esse é um ponto que me parece muito grave. Então, a prudência recomendaria efetivamente que eles se atessem ao fato, né? E ao fato que está sendo discutido, que precisa ser provado judicialmente. Um sítio e um apartamento, né? Agora, essa questão da prudência é um elemento sério, porque aí mesmo, em momentos de crise, as pessoas perdem o controle da racionalidade, perdem o controle da estratégia e partem para o emocional, né? Eu sou um leitor de Spinoza, né? E quem leu a Ética sabe que a política de Spinoza está na Ética e ele passa boa parte do tempo analisando as paixões, o medo, a esperança, a inveja, etc, etc, etc. Então, nesse caso, veja, eu volto a insistir. Foi atacado uma liderança política nacional. Eu não sou conhecido como admirador de Luiz Inácio da Silva, pelo contrário, né? Desde 1986 eu faço críticas pesadas a ele. Mas é um fato, ele dada a situação dos nossos partidos políticos, dada a nossa carência de liderança, enfim, toda a estrutura da nossa política, nós não temos mais liderança. Por exemplo, na época ainda de Fernando Collor, nós tínhamos lideranças nacionais que poderiam, nesse momento, ajudar a superar a crise. Nós não temos nenhuma liderança nacional. A única liderança nacional de multidões chama-se Luiz Inácio da Silva. E os demais?
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, respeitável, ex-presidente, mas ele não tem massas atrás de si. A oposição antiga também não tem massas. O PSDB é um partido que está dividido. Isso é um fato que você conhece melhor do que eu, né? Então, se você não tem prudência, e é isso que me parece que está faltando ao Ministério Público, prudência eu estou falando não no sentido de temor, estou falando no sentido maquiavélico. É preciso dominar o momento. Eles perderam o momento, né? Eles poderiam, como disse o Fornazieri, eles poderiam tocar na questão das propriedades, mas ficar por ali, né? Deixar que o processo continuasse e, sobretudo, eles precisam de ter uma estratégia no trato com esses congressistas, porque eles têm o grande instrumento na mão, a lei. Esse é um ponto que é muito preocupante.